Oi pessoal, estamos aqui então para falar do nosso 18º Herói da Fé, caminhando aí para o fim da série do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e o nome dele é Pastor Ricci, o amado líder chinês. Acontecera o impossível. O Sr. Ricci, cidadão respeitado por todos, tornara-se crente. Fazia 2 anos que tinha chegado um missionário nesse povoado, nessa cidade, um missionário com uma estranha religião, e a última pessoa que se poderia imaginar que ia aderir à nova religião, aos novos costumes, por ser um seguidor conciso de Confúcio, mas foi ele, o Sr. Ricci. Ele abandonou todos os ídolos, dizem que ele os queimou, não adorava mais as tábuas ancestrais, nem queimava incenso, e o mais incrível, deixou de fumar ópio. Os velhos se recordavam de como era aquela cidade antes que os estrangeiros trouxessem o ópio. O vício estava tão generalizado que todo o povo vivia na maior pobreza. Ninguém conseguia se livrar. Mas Ricci parecia não sentir a menor falta do vício. O tempo que ele antes passava preparando e fumando ópio, agora ele empregava na nova religião. Dia e noite se aplicava ao estudo do livro dos livros. Dia após dia, a senhora Ricci notava grande transformação na vida do marido e foi perdendo o ódio que ela ficou depois da conversão dele. À noite, ela ouvia, durante a madrugada, quando ela acordava, ela via ele absorto lendo o livro ou ajoelhado suplicando ao Deus invisível que ele sentia estar presente. A persistência dele em fazer cultos domésticos e chamar toda a família para ouvir acerca do Deus vivo foi tanta que ele acabou ganhando sua esposa. Ricci considerava a oração e o jejum indispensáveis e cria no poder de Cristo contra Satanás. Na verdade, ele cria em tudo que o livro dos livros dizia. Ele cria em tudo que ele orava, ele cria em tudo que a palavra diz. Nesse período, aconteceu algo inesperado. A própria esposa, ou melhor, a própria natureza da esposa parecia ter mudado. Esse tempo parecia que tudo ia dar certo, assim, né? Agora o Sr. Ricci tinha ganhado uma companheira para a obra, enfim. Só que de repente aconteceu uma coisa horrível com a esposa dele. Realmente pareceu que a própria natureza dela tinha mudado. Num dos cultos ela começou a se endemoniar, assim, de tal forma que ela parecia transfigurada, assim, desfigurada, na verdade. E quase todos os cultos, quando aconteciam os cultos domésticos, ela caía com ataques violentos, inclusive de cólera, assim, né? E ninguém mais sabia o que fazer. O povo julgava o Ricci por causa disso e falava assim, viu? Culpa da nova religião, agora eles traíram os ancestrais, eles fizeram o que era mal aos olhos dos deuses e o diabo atacou ele, atacou a esposa dele e não há quem possa livrar. Essa guerra parecia invencível. Quem já se sentiu assim, né? Parece que acusado pelos outros, parece que as coisas que tem que acontecer errado acontecem com a gente que segue Deus. Então assim, o Sr. Ricci e a sua esposa, né? Sua esposa oprimida, e ele estava sendo acusado dia e noite pelo povo, pela vizinhança, por tudo, né? E essa guerra parecia invencível. E a senhora Ricci ia definhando a cada dia. Então, o Sr. Ricci chamou toda a família para orar e jejuar, e depois de 3 dias e 3 noites em jejum e oração, ele, fraco na carne, mas forte no espírito, impôs as mãos sobre a esposa e ordenou que o espírito saísse. Sua cura foi instantânea e maravilhosa, o que causou um alvoroço na cidade, agora o alvoroço invertido. Agora eles viram que existe um poder maior do que o do diabo. Eles viram como que ela estava antes, o tamanho da possessão demoníaca, o que estava acontecendo com ela, o tamanho da desfiguração dela, e viram como instantaneamente ela ficou curada e como ela era uma nova pessoa agora. E isso causou na cidade. Foi uma grande obra de Jesus na cidade. Então, de uma maneira simples e natural, Ricci confiava plenamente em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum.
e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele cria nisso, como nós devemos crer, porque isso é verdade. E o Senhor confirmava sua palavra e muitos eram salvos. Nunca houve alguém antes na província de Shanxi que ousasse contrariar Satanás, portanto Satanás estava enfurecido. A perseguição se tornou tão severa que o povo da cidade planejou pendurar todos os crentes até que se retratassem da sua fé. Eles tinham um festival pagão lá, um evento na cidade, e nesse festival, nesse grande evento, eles planejaram prender todos os crentes e amarrar eles pendurados com as mãos assim no templo pagão, e até que eles retratassem sua fé. Só que o Senhor Hissi, ele era tão espiritual quanto prático. Então ele foi às autoridades e fez tão grande alvoroço que, para se verem livre dele, mandaram que os soldados defendessem os crentes. Sendo assim, a perseguição fracassou e grandes multidões afluíam aos cultos. Hissi, contudo, não estava satisfeito, porque os crentes não desenvolviam sua fé como ele esperava. E por qualquer perseguição, qualquer perturbação, qualquer problema, eles se desviavam. Ele reconheceu o seu erro, então, e dedicou-se mais ainda à oração. O erro que ele reconheceu foi de tentar fazer as coisas sem orar, apesar que ele orava, mas ele entendeu que ele tinha que orar mais ainda. Então, Hissi e sua esposa chegavam a dormir com a mesma roupa que usavam de dia, e por 3 anos eles viveram assim, para poder orar mais durante a noite. O livro explica que, para ser mais prático, assim, eles passavam o dia com a mesma roupa, deitavam com essa roupa, tipo assim, para durante a noite eles poderem acordar e seguir orando, né? Então, eles perseveraram em oração. Depois de Hissi procurar estar mais perto do Senhor, ele foi eleito chefe pelo povo do vilarejo onde morava. Só que ele recusou porque ele não podia participar dos ritos no templo. Só que o povo insistiu e já imaginou que isso ia acontecer. Eles falaram assim, não, a gente já imaginou que tu não ia aceitar participar dos ritos no templo. E então desobrigaram ele de qualquer rito. Mas aí ele recusou de novo, a não ser que o povo cessasse todas as cerimônias pagãs e fechasse o templo. O seu Hissi só ia aceitar o cargo público, né, o cargo político lá, se não só ele fosse desobrigado dos ritos, mas todo o povo deixasse esses ritos pagãos. Aí o povo foi para casa para pensar. Daqui uns dias, para surpresa de todos, o povo voltou e concordou em fechar o templo. O erudito Hissi era o único entre eles liberto do ópio. Hissi fez isso como para o Senhor, e a cidade foi grandemente abençoada. Isso é muito legal. Ele entendeu assim que se ele ocupava um cargo público na cidade, ele estava servindo ao Senhor naquela cidade e estava servindo o povo. Então ele não fez isso em benefício próprio, enfim, mas ele realmente serviu o povo e a cidade foi grandemente abençoada. Então ele foi eleito para o 2º e para o 3º mandato. O livro explica que a cidade foi próspera, que a cidade realmente assim teve uma mudança, né, de vida financeira e enfim através da administração dele, né. Então no 4º ano ele recusou para se dedicar à obra evangelística. O grande problema para ele era o da salvação de um povo dado a fumar ópio, um povo que era escravo do ópio. Aí ele pensava assim, devia haver um meio de libertar os infelizes escravos do desespero indescritível. Enquanto ele orava, ele foi dirigido a transformar sua casa em abrigo e convidou um missionário que tinha um remédio que aliviava a ânsia dos viciados. No início, somente 2 tiveram coragem de experimentar o tratamento. Um dos pacientes agonizantes acordou os outros durante a noite e, tipo, aos gritos, assim, de desespero da falta de ópio, mas o Senhor é o mesmo ontem e hoje e respondeu às orações. Quando o Senhor Hissi orou por ele, ele sentiu um alívio imediato. O gozo do homem era tanto que muitos passaram a vir fazer o tratamento. Nessa altura, faltou-lhes o remédio importado. Então, olha o que o seu Hissi escreveu sobre isso. Em oração e jejum permaneci, rogando ao Senhor que me mostrasse quais os ingredientes necessários e me fortalecesse e ajudasse a preparar as pílulas aos que sofriam. Enquanto isso, então ele começou a buscar o Senhor para ele mesmo fazer o remédio, né, para o Senhor dizer para ele quais os ingredientes
E isso que é fé, né? E o Senhor foi fiel nisso, assim, né? Além disso, dele buscar o Senhor nessa questão do remédio, eles realizavam cultos 2 vezes ao dia e de hora em hora eles recitavam as escrituras e cantavam hinos. Isso fazia parte do tratamento. Um dos segredos do êxito do pastor Ricci no abrigo era a audácia do seu amor para com os perdidos. Amor que levou a sacrificar tudo por eles, mesmo quando desejavam derrubá-lo e tramavam contra a sua própria vida. Só o amor de Deus pode fazer isso, mas ele de fato amava essas pessoas e sentia profunda compaixão delas. Quanto mais ele orava, mais Deus aumentava a obra. E quanto mais Deus aumentava a obra, mais sentia necessidade de orar. Eu achei isso muito importante, porque muitas vezes, quando o Senhor começa a nos honrar e nos abençoar e engrandecer, vamos dizer assim, aquilo que a gente está fazendo, aumentar o trabalho, aumentar as pessoas, aumentar a equipe, aumentar os convertidos, enfim, a gente começa a se dedicar a muitas atividades e às vezes acaba parando de orar. E o Senhor Ricci, o pastor Ricci, fez exatamente o contrário. Quanto mais as atividades aumentavam, mais ele orava. E mais ele entendia que precisava orar. Porque a razão de todo o sucesso e de todo o êxito e tudo que ele fazia era a oração. Então, quanto mais o trabalho aumentava, mais a oração tinha que aumentar. Então, ele dedicava horas e mesmo dias em oração e jejum. Certo dia, o Senhor o impressionou profundamente acerca do povo da cidade de Shaocheng, que vivia e morria sem saber o caminho da salvação. Mas como seria possível? Então o Senhor disse: todo poder me é dado. O pastor Ricci, ele sempre colocava nas suas orações a questão da falta de recursos. Então ele perguntou para o Senhor: com que dinheiro? Como que eu vou ir para outra cidade? E o Senhor falou: todo poder me é dado. Se era dinheiro que faltava, então o Senhor trouxe a provisão. Dessa forma, 5 anos depois da conversão do Senhor Ricci, ele era o dirigente de 8 abrigos e um bom número de congregações espalhadas entre eles. Mas ele não podia conter-se. À distância de 1 dia de viagem estava a grande cidade de Rochal. Constrangido pelo amor, ele suplicava ao Senhor que o usasse para começar uma obra ali. Todos os dias ele orava por essa cidade. Até que sua esposa disse: já oramos tanto tempo, será que não convém agir? Aí ele falou assim: sim, se tivéssemos dinheiro. No outro dia, ao fim da reunião, enquanto eles oravam pela cidade, essa cidade que ele queria entrar, após terminar a oração, ao invés da esposa sair, ela permaneceu e entregou para ele um pacotinho. Ela saiu e entregou para ele um pacotinho. Aí ela falou para ele assim: acho que o Senhor ouviu nossas orações. Ele: o que é isso? Daí ela falou assim: é a resposta de Deus para as nossas orações. O pacotinho era pesado e quando ele abriu o pacotinho, ele encontrou os objetos mais prezados por uma senhora chinesa: anéis, pulseiras, brincos, grampos de ouro e prata, os presentes de casamento. Com os olhos cheios de lágrima, ele olhou para ela pela primeira vez e viu a esposa sem aqueles objetos. Aí ele quis recusar a oferta. E ela falou assim: não faz mal, eu posso dispensar essas coisas. Rochal deve ter o evangelho. Que mulher! Eu me lembro que quando eu li esse livro a primeira vez, essa história dessa mulher me marcou muito, assim, a renúncia dela, porque era uma cultura da época as mulheres usarem esses objetos, era tipo assim, uma nobreza, um reconhecimento, um valor muito grande para aquelas mulheres. E agora ela seria a única mulher da cidade a não usar essas joias, não usar esses objetos. Então era uma grande renúncia pessoal para que uma cidade vizinha pudesse ter o evangelho. Eis uma mulher que entendeu o valor do evangelho, eis uma mulher que entendeu o valor das pessoas serem salvas mais do que suas próprias coisas, mais do que seus próprios bens, mais do que a sua aparência. E as mulheres sabem como a aparência importa, né? Então, eis uma mulher de valor aqui, né? A doação, que representava grande sacrifício, foi suficiente para construir o abrigo, que se tornou luz e bênção naquela cidade. Depois, essa história é muito interessante, foi realizada uma convenção nessa mesma cidade, onde 70 novos convertidos foram batizados.
Aí um moço endemoniado assistiu os cultos e quando o poder de Deus veio no culto, ele se tornou violento, agredia as pessoas, batia e tal. Quando o pastor Ricci veio, ele ficou quieto. Aí os assistentes, ali, os ajudantes falaram assim, o demônio saiu, mas o pastor Ricci não se deixou enganar. Então ele pôs as mãos sobre a cabeça do rapaz e houve um alívio imediato. Só que um crente, comovido com aquela situação, puxou do bolso um valor de $50 e deu ao pastor Ricci. E disse assim, pastor Ricci, o senhor tem muitas despesas aqui, eu quero cooperar, eu quero ajudar, e ele entregou esse valor. O pastor Ricci aceitou o dinheiro, mas ele ficou um pouco incomodado com aquilo, e então ele saiu dali para orar e falar com o Senhor sobre esse caso. Ele mal tinha começado a orar e o endemoniado se manifestou de novo. Aí chamaram ele, ele veio. Quando ele veio, o demônio falou assim, não te temo mais. Parecias elevado, mas é vil e insignificante. Não tem mais poder de me domar. O pastor reconheceu que ele perdera a fé por conta de aceitar o dinheiro e devolveu e expulsou o demônio. Eu achei isso muito interessante também, eu me lembro dessa história desde a primeira vez que eu li o livro, porque o fato dele ter aceitado o dinheiro, a questão não é se era certo ou errado, se a gente pode aceitar uma oferta ou não pode aceitar uma oferta, mas a questão é que ele não tinha fé para aceitar uma oferta. A questão é que isso fez ele perder a fé. E o diabo acusou ele naquilo que ele estava sentindo. Então não é que ele não tinha autoridade para expulsar o demônio, não é que a mesma presença de Deus estava nele, mas ele perdeu a fé. Então quando ele devolveu o dinheiro, ele voltou a crer naquilo que ele era em Deus e naquilo que Deus tinha feito na vida dele e ordenou que o demônio saísse. E após o demônio agitar o rapaz, então ele saiu de fato para nunca mais voltar, né? Então o moço se levantou com o corpo abatido, mas completamente livre daquela possessão. A força e resistência que Ricci manifestava sobre provações físicas e mentais era extraordinária. Quando já velho, olha só isso, gente, ele podia andar 45 quilômetros de uma vez e depois jejuar por 2 dias seguidos. Podia ainda batizar 50 pessoas sem interrupção. Nossa. Por fim, com a idade de 60 anos, no meio da lida da vida, Deus o chamou. Na mesma sala onde antes de sua conversão fumava ópio, passou meses de cama, sem sofrimento, mas com as forças esgotadas. Na manhã de 19 de fevereiro de 1896, ao fechar os olhos aqui no mundo para estar na presença do Senhor, centenas de seus filhos na fé que o amavam ardentemente não puderam mais conter-se, rompendo em grande choro e fortes soluços. Durante sua vida, entregou tudo ao Senhor. Para ele não havia coisa demasiado preciosa que não pudesse usar para o seu Jesus. A obra pioneira que deixou em dezenas de lugares é como pujante fortaleza e como resplandecente farol, dissipando as trevas do paganismo na China. Os abrigos e as igrejas fundados nesses lugares permanecem como imponente monumento à sua memória. Que memória, né? Eu fiquei muito impressionada quando o livro falou que com 5 anos de convertido ele já tinha fundado 8 abrigos e inúmeras igrejas. É o poder de Deus, né? É o indescritível e indiscutível poder de Deus. Só o poder de Deus pode fazer isso através da vida de alguém, né? E que a gente, assim como o Senhor Ricci, como o pastor Ricci, possamos andar debaixo desse mesmo poder, né? Em sujeição a esse mesmo Senhor e colocando sempre em primeiro lugar a oração, que é ali que o Senhor vai falar com a gente, vai nos dizer o que fazer, e quando a gente obedece, o Senhor respalda a sua obra através de nós. Então é isso aí, gente. Até a próxima semana com o nosso 19º herói. Deus abençoe vocês aí. Valeu!